Deus abençoe, pessoal. Cheguei. Vou sentando e vou sortear uma palavra, tá? Para ver o que o Espírito Santo de Deus tem para a igreja, né? Que no caso somos nós, né? Que somos templo do Espírito Santo. Vamos orar primeiro. Deus Santo, Deus digno de toda honra e todo louvor, faz presente aqui, meu Pai, nessa mesa, em nome de Jesus. Se faz presente agora. Me usa pela sua misericórdia, meu Deus, para de encontro, meu Deus, a cada coração aflito. Espírito Santo de Deus, não sei o que o Senhor vai falar na tua palavra. Vai ser sorteado aqui. Então o Senhor, meu Deus, é que vai direcionar. Espírito de Deus, em nome de Jesus, eu te peço, do bocobo arababa e xarabacabala e adassacacamanal do bobo arabá. Deus de poder e glória, eu peço, Espírito Santo de Deus, fala, meu Deus, com cada coração aflito. Entra, meu Deus, nessa casa. Derruba os altares, Senhor, idólatra, Pai. Derruba, Espírito Santo de Deus. Toma a frente, meu Deus, a dianteira, meu Pai. Destapa os ouvidos espirituais. Consola o coração, meu Deus, que se dispôs a ouvir esse evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, foi aberto, foi sorteado, tá? Dentro da palavra do Senhor Jesus, tá? Lucas 16. Já preguei esse capítulo, mas a palavra ela se renova a cada manhã, a cada dia. Tem várias facetas. Não adianta você falar, missionário, mas eu já ouvi essa parábola da sua boca. Não, primeiro que não é da minha boca, é da boca do Senhor. Eu creio que Ele está me usando 100% aqui. Amém? Então vamos lá, vamos ler essa parábola, né? Ficar de blá 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 também não vai adiantar, não adianta. Quem vai convencer vocês é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Eu não tenho esse poder de persuasão, tá? Então não importa. Eu vejo que muitos aqui falam que não gosto de ouvir pregação repetida, não sei o quê. Olha, eu falo para vocês, ouçam, porque a palavra, como eu falei, hoje é um dia, amanhã é outro, tá? E muitas vezes esse dia a palavra vai saltar os seus olhos, vai falar o teu coração, porque você está vivenciando, né, aquele capítulo, aquele versículo. Então a Bíblia, ela é realmente, né, a boca de Deus aberta, tá? Ele é a palavra, mas para você se encher de Cristo, se encher da palavra, você tem que ler e reler, né, e deixar a palavra te limpar, tá? Então não tem esse negócio de palavra repetida, não. Foi um sorteio, a escolha não foi minha, o Espírito Santo de Deus me usou aqui. Então vamos ler. Vamos lá. Eu achei até engraçado, contando aqui um caos, né, como diz o outro, né? Contando um caso aqui de uma ovelhinha que chegou para mim hoje de manhã e falou assim: olha, eu tive um sonho. Aí eu falei, tá, conta seu sonho. Aí essa pessoa, antes de contar, de ler a parábola, eu quero linkar, tá, essa situação que ocorreu hoje e para a pessoa entender. Então essa pessoa teve um sonho, né? Eu nem me recordo muito bem, mas é mais ou menos isso. Que ela foi admitida numa empresa bem renomada, né? Isso é um sonho, tá? Ela chegou e ela foi admitida nessa empresa, ela ficou muito feliz. Eu não sei, nesse meio tempo, parece que a pessoa falou que ela viu, né, uma nota de R$100, parecia um pagamento, alguma coisa que ela recebeu, e ela deu atenção para o peixe, né, que está na nota de R$100, que chama garoupa, né? Aí a pessoa ficou muito feliz, eu vou ganhar muita alma, o peixe sou eu, é um peixe muito, né, imponente, um peixe caro, e Deus me deu essa nota e disse que eu fui aceito na empresa. Ele entendeu certo? De certa forma, mas vai depender, tá, da sua vida com Deus. Se você está ainda, né, realmente, é isso que eu estou te falando, Deus vai sondar o seu coração, a sua disposição de querer ganhar alma. Claro, não é errado, né? Foi lindo essa interpretação que a pessoa mesmo teve do próprio sonho, mas como eu conheço a pessoa,
Então eu sou obrigada a jogar um balde de água fria no sonho nesse sentido. Quando é uma pessoa que está vivendo um câncer, está vivendo uma doença, e eu falei, olha, você esteve afastado da presença de Deus um tempo, e agora você está sendo, né, admitido, você está sendo chamado para trabalhar de novo, para estar conectado nessa empresa, nessa seara, de certa forma. Só que como a pessoa está sendo trabalhada, então o que representa essa empresa admitindo ela para trabalhar? Representa que Jesus está trabalhando na casa dele, está fazendo uma obra. Não que seja errado a interpretação, mas aí é aquele negócio, né? Você tem que ter uma disposição de entender e ver que Deus vai sondar o seu coração e ver qual a sua disposição. Você está pronto, né, para estar na seara, para trabalhar? Não estou, porque eu estou sendo tratado. Eu estava distante do Senhor há 14 anos, distante, né? Que é, no caso, essa pessoa que eu estou colocando aqui como exemplo. E hoje eu estou retomando para essa empresa. Como que um patrão vai confiar aquele funcionário à frente da empresa e colocar aquela nota de responsabilidade? Não era assim. A interpretação estava interpretando errado. Aí eu fiz, né? Eu tive que chamar a atenção e falar, não. Essa garopa, que no caso é um peixe até que já, né, está sendo ameaçado de extinção hoje. Então não é bom o sonho, porque o peixe, né, na nota que essa pessoa sonhou, é um peixe que está sendo ameaçado de extinção. Tipo assim, olha, você vai começar a ser tratado, vai começar o Espírito Santo de Deus trabalhar em você. Você é o meu funcionário, você é o meu servo. Só que todo o tempo você nunca trabalhou para a empresa. Se trabalhou porcamente. Eu tô entrando para explicar um sonho de uma ovelha, né? Para que vocês entendam o que eu tô falando. Então, o sonho é bom? Não por causa da situação da pessoa, que ela está sendo readmitida e ela não usou bem, tá? Ela não foi um bom administrador desse dinheiro. Ela ela guardou debaixo do colchão. Ela, né? Ela não teve temor. Então agora Deus está tratando, Deus vai trabalhar, né? É um peixe que está sendo ameaçado, o diabo ele está ali para acusar, né? Quer colocar medo todo o tempo no coração daquela pessoa. Então a gente chega e fala nesse sentido, porque a pessoa entendeu de forma contrária. Então vai depender de como você está vivendo a sua vida. Tem sonhos que Deus ele mostra, mas muitas vezes a pessoa não tem unção para a interpretação, né? Então muitas vezes precisa chamar um Daniel, precisa chamar alguém que tem essa unção para dar um sacode. Ninguém quer ouvir palavra de confronto. As pessoas querem ouvir pregações que a massageiam, que massageiam o ego dela, né? Então muitas vezes, né, você teve todo o tempo, né, que Deus te deu para fazer esse trabalho, mas não fez. Então agora esse trabalho vai ser feito em você, na sua vida. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo de Deus fala, né, o próprio Deus, né, tem isso aqui na Bíblia, que ele fala, é melhor você cuidar de você, da sua alma, da sua família, do que querer ganhar o mundo inteiro e muitas vezes perder a sua salvação. Porque a salvação, ela não está guardada numa caixinha. A salvação não está num cofre, tipo assim, ninguém vai roubar, ninguém vai tirar a minha salvação, a minha eternidade com Cristo. A sua eternidade realmente ninguém vai roubar, mas com Cristo pode sim, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, e a primeira coisa que ele quer roubar é a sua eternidade com Cristo, tá? Então eu falo para vocês que não tenha esse... engraçado, na semana passada eu preguei e falei, né, vamos se interessar em ganhar alma, não vamos só pensar na nossa vida, só no seu crachá, só no seu nome, só no seu crescimento. Pensa em ganhar alma, independente se você está sendo bem visto, se está sendo apedrejado ou não. Eu falei muito da perseguição, né? Que as pessoas
elas não gostam de ser perseguida, e toda árvore que dá fruta, ela é apedrejada. Isso é sinal de que você tenha unção, Deus está te usando, né, para ganhar alma. Então foi falado isso na pregação passada. Agora eu vou mudar esse repertório. Como eu falei, aqui não tem uma pauta, não tem nada preparado, é aberto um capítulo e ali eu vou metralhar as palavras que o Espírito Santo de Deus está colocando na minha boca. Então agora eu falo o contrário. Pare de pensar em que eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ganhar muitas almas, sendo que você agora é que está sendo trabalhado pelo Senhor, está sendo admitido, tá? Mais uma vez Deus está te confiando para voltar para a videira, para voltar para essa empresa, tá? Então é muito importante a pessoa saber, não é, muitas vezes é o certo de forma errada, ou certo no momento errado. Não é que é errado você desejar ganhar alma, não é que é errado você, né? Mas isso teria que ter acontecido naquele tempo, né? Que Deus te confiou a administração à frente dessa empresa. Só que, infelizmente, né, você decepcionou o seu patrão, né, o seu mestre. Então agora, para você voltar, né, a ter essa confiança do patrão, você precisa adorá-lo. Nesse tempo de trabalhar, de ser arado, de ser peneirado, agora é hora de você realmente adorar a Deus. Então agora essa é a forma que Deus vai entender, tá? Que você tá, olha só, você tá recebendo de novo, né? A misericórdia, o perdão, mais uma vez, o perdão do Senhor. Porque eu até tenho uma pregação no canal que fala, né, a pedra de esquina. Olha só, a pedra que é a pedra angular, a pedra fundamental que é Cristo, ela pode ser uma pedra de tropeço. Então, se Deus está te chamando de novo para ser tratado, para ser enxertado na videira, isso é uma honra enorme fazer parte dessa multinacional, multi-empresa. Então, agora o mais importante é você conquistar a confiança do patrão, tá? Então não é que seja errado você desejar crescer e ter planos, só que agora nesse momento, tá? Claro, tô falando com pessoas específicas, tô usando o exemplo de uma ovelha, de uma pessoa que chegou até mim contando um sonho, mas eu estou tentando falar com pessoas específicas aqui, tá? Que tem me ouvido toda semana. Então agora no momento que você está retomando para a casa do Senhor, né? Tá entrando de novo, tá sendo readmitido nessa empresa. Agora é hora de adoração, tá? Porque qualquer coisa que você queira mostrar com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua obra, você é sincera, não vai agradar o Senhor. Porque Deus vai sondar o coração, né? Qual é a sua disposição? Agora, no momento, tem que pensar, né? O quão miserável, né? Você foi abandonando, né? Essa empresa, abandonando esse patrão. Agora, essa nota de 100... né? É Deus mostrando, olha, você poderia ser extinto do reino do céu, né? Porque quando a pessoa ficou feliz de mostrar aquele peixe, falou, olha, eu vou ganhar muitas almas. Não, isso seria uma extinção. Você seria banido do reino de Deus. E você é uma moeda de muito valor. É uma nota de muito valor que Deus conseguiu recuperar. Então agora o momento é de pensar na sua alma, na sua salvação. Não é pensar na salvação de ninguém. Se você não está salvo, você não tem condições de salvar ninguém. Vou ser sincero, você pode até salvar, mas é aquilo que Deus fala. Você vai salvar, mas pode perder a sua salvação, né? Então Deus quer que você entenda
que agora no momento é o momento de se humilhar, de se quebrantar, né? De buscar encontrar os erros, o que causou tudo isso, né? Por que você está passando por tudo isso? Porque toda consequência tem um pecado, né? Não tem como, toda consequência tem um pecado atrás. Então vamos tentar resolver essa questão primeiro. Então o que eu estou falando aqui é sobre uma pessoa, né? E trouxe tudo isso aqui à tona porque eu conheço essa pessoa. Eu sei que ela tem, né, o coração voltado. Eu quero fazer isso. Porque a pessoa, quando ela retoma para Deus, ela acha que é oferecendo muitos sacrifícios, né? É se propondo a fazer trabalho até escravo no reino de Deus, para o reino de Deus. Deus fala que você é livre. Deus não quer trabalho escravo, né? Deus sabe, cada pessoa, ele conhece como é que aquela pessoa, o porquê que aquela pessoa quer aquela unção, o porquê que aquela pessoa quer aquele cargo, né? Simão, né, teve esse problema sério. Retomando aqui, eu abri, antes de ler o que eu me prontifiquei, eu vou abrir Atos 8, versículo 9, falando de Simão, né? Que eu estava falando, né, que não é errado você querer conquistar, você querer crescer nesse sentido no ministério, mas temos que crescer primeiro nessa experiência. Já que você está retomando, Deus primeiro ele vai trabalhar em você. Você é essa empresa que estava fechada, né? Que está retomando a sua função, né? Então ele fala aqui, a 9, morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante e os moradores de Samaria, desde o mais importante até os mais humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. Ele afirmava: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os havia deixado assombrados com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu. Olha só, hein? O Simão, ele creu. Não foi errado de forma nenhuma ele querer essa unção, mas só que no momento errado, porque ele tinha uma unção satânica e que deixava muitos admirados. Só que ele queria unir o útil ao agradável. Ele falou: não, já que eu creio, eu também quero essa unção. Olha a situação. Como eu falei, a disposição. Deus conhece a sua disposição. Com o que você está disposto? O que você quer com aquilo? Aí fala assim, o próprio Simão também creu. E depois de ser batizado, acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Aí entra a historinha que eu falei de Simão. Fala assim no versículo 18, Simão viu que quando os apóstolos puseram as mãos sobre as pessoas, Deus dava a elas o Espírito Santo. Por isso, olha só, ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que você me dê também esse poder. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receba o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte no nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus.
arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe essa má intenção. Veja que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E veja também que você está preso pelo pecado. Olha que situação. Não é errado a pessoa querer ser batizada pelo Espírito Santo. Não é errado ela querer ganhar almas, ela querer ter um cargo. Mas é errado a intenção, o desejo, o porquê. É como se ela pensasse, olha, se eu tiver esse batismo, se eu tiver essa unção, se eu tiver esse cargo ministerial, né? Eu consigo ser curado, eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo ser conhecido no mundo espiritual. Não vai ser isso que você... Não é por isso que você vai ser conhecido no mundo espiritual. Muito pelo contrário, tá? É a sua pequenez, é você entender que você é um miserável, você não merece nem a salvação, né? Isso é um tempo, né, de renúncia, é um tempo de ser trabalhado, é um tempo, né? Deus vai ver como que você vai adorar a Deus. Agora, nesse momento, que agora você retornou para a casa do Senhor, para a videira, numa circunstância que não era para ser. Porque Deus, ele não castiga ninguém. Não castiga, tá? O pecado, a enfermidade, o que está acontecendo na sua vida, né? Ou na sua família, ou na sua vida financeira, é porque você não ouviu a Deus, você se afastou desse Deus. Agora não é esse plano que você está fazendo que vai fazer com que você seja recebido por Deus de forma diferente. Ah, mas Deus está vendo a intenção do meu coração, que eu estou voltando para a casa do Senhor e agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não pense dessa forma, porque Simão, ele creu, ele abandonou o espírito que usava ele ganhava dinheiro, ele era conhecido, ele era, né, respeitado, ele creu, ele renunciou esse espírito, mas ele errou na hora que ele quis continuar tendo o mesmo reconhecimento, né, quando ele creu no Senhor Jesus. Tipo assim, eu também quero essa unção, nem que eu tenha que pagar por isso. Então era como se ele não tivesse satisfeito de ter saído da cegueira, da escravidão, recebesse a salvação, tivesse o nome escrito no livro da vida. É como se ele não tivesse satisfeito. Porque Deus, né, ele deixa bem claro que nós não somos merecedores, né? É pela misericórdia que nós somos salvos, né? Foi um trabalho de redenção, né? Deus fala que nossa justiça é trapo de imundície para Ele. Então nós temos que glorificar e adorar, mesmo que essa enfermidade seja para a morte, ou qualquer outra coisa que você tenha que renunciar. Você tem que entender que você tem que continuar adorando a Deus, mesmo que esse trabalhar de Deus doa, mesmo que tenha que passar pelo funil, tem que continuar adorando a Deus. Não querer nada, não querer ganhar nenhum nome, nada com isso. Entender que nós somos miseráveis e precisamos da misericórdia de Deus, tá? Eu tô usando aqui, como eu falei, um exemplo de uma pessoa que chegou até a mim, que está vivendo um câncer, né? E Deus acaba te usando, né, com a experiência do seu dia a dia. E com certeza deve ter muitas pessoas com vida financeira destruída, com a saúde destruída, pessoas que estão retomando agora para a casa do Senhor destruído e agora quer se propor a tudo. Mas esse tudo não é o que Deus quer de você. Não é o seu dinheiro, não é o seu trabalho, não é que você ganhe alma. Não. Deus, ele só quer você de volta como filho pródigo na casa. Ele quer realmente pegar aquele peixe que está em extinção e voltar com ele para o aquário, para a proteção de Deus. Deus quer te proteger, né, de Satanás.
Então agora é momento de você pensar na sua alma, na sua família, nas pessoas, né? Não é hora de pensar em ministério, tá? Quando vai ler uma Bíblia, não leia com aquela intenção de querer ensinar, de querer aprender para ensinar, né? A pessoa fica com aquela sede, vou estudar isso, vou estudar aquilo, não. Leia a palavra de Deus para você, entenda que você é essa alma, é essa pessoa que precisa, né, ter essa limpeza espiritual. É você que está carente agora desse Espírito de Deus. É você que tem que, né, ser o verdadeiro adorador. É você. A Deus quer você. Deus não quer nada de você. Ele não quer seu trabalho, não quer seu dinheiro. Ele não quer seu tempo, não. Ele só quer que você ouça a palavra dele com o coração aberto para você. Não se preocupe com os outros, não é momento de pensar em ninguém. É momento de pensar em você. A sua vida está destruída pelo diabo. Então agora é a hora de estar, né, sendo feito esse trabalho. Então ele está convidando você para a olaria, para ver um trabalhar nesse vaso, né, para ser refeito esse trabalho que foi quebrado. Por isso que eu gosto de deixar bem claro que você muitas vezes tem um coração sincero, tá? Quer realmente trabalhar na seara, está disposto a fazer a coisa certa, creu no Senhor Jesus. Só que Deus, ele vai avaliar a sua intenção, né? A sua intenção, se é como se uma moeda de troca, se aquilo ali você acha que vai agradar o Senhor e por isso Deus vai, né, liberar alguma bênção. Não, muitas vezes as coisas tendem até a piorar, porque quando a gente entra na presença de Deus, a gente faz o quê? A gente se vira contra Satanás. A gente começa a se sujeitar à palavra, se sujeitar a Deus. E quem é que vai ficar furioso com você? Satanás. Você arrumou um rival, um inimigo, que antes ele era seu amigo, porque você comia na mesa dele, você fazia as vontades dele, mas agora ele se levanta contra você. Então o que acontece? Quando você se aproxima de Deus, as coisas tendem a piorar para melhorar. Então agora o momento de adorar a Deus na provação. Não é o momento de fazer grandes coisas, né? Então, eu vou até continuar lendo mais um pedacinho aqui, ó. Ele fala assim, ó, arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Olha só, má intenção querer o Espírito Santo de Deus. Mas em achar, né, que pode ter essa unção ou fazer esse trabalho, né, é como se fosse comprar as bênçãos de Deus, né? Se eu fizer isso, Deus vai se agradar. Deus não se agrada. Deus, ele não precisa da gente para nada. Se hoje eu morrer, ele vai levantar outras 1000 Leilas. Ele não precisa de você. Você que é um pastor renomado, conhecido, se amanhã você cair, se ele não quiser te dar mais uma chance, ele vai levantar outros. Temos que parar de nos achar indispensável, insubstituível, né? Homens e mulheres de Deus que têm chamado. Misericórdia. Nós não somos nada. Deus não precisa de nós para nada. Pela misericórdia, Ele chama os vis e os desprezíveis desse mundo. Vamos lá, gente. Enfim, eu nem vou continuar falando, né, sobre Simão. Vamos lá para Lucas, que eu me prontifiquei a ler. Já tem 28 minutos que eu tô falando, né? A parábola do administrador foi um sorteio. Aí eu lembrei desse sonho que essa pessoa contou da empresa, né? Que ele ficou muito feliz, que foi admitido da empresa, né? Que deram uma nota de R$100 para ele com esse peixe. Ele se colocou como esse peixe, que ele era muito importante e não sei o que é um peixe muito, né? Aí eu falei, não. Você não está pronto ainda. Agora é momento de pensar na sua alma, não na alma dos outros, né? Essa nota de R$100, ela pode se perder. Esse peixe está em extinção. Pensa agora em voltar para o reino de Deus, né? Buscai primeiro as coisas do reino, né? As coisas do reino. E as coisas do reino não é fazer para Deus, trabalhar para Deus, é buscar para nós.
as coisas do reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, que aí é a saúde, né? A vida financeira, a vida familiar, aí as coisas, as demais coisas. Mas buscar primeiro para você, principalmente vocês que estão chegando agora, derrubado por Satanás. Como eu estava falando, você levantou um inimigo e o diabo não vai dar trégua. Ele quer que você volte, ele quer que você saia, ele quer que você amaldiçoe a Deus, igual a mulher de Jó, e largue Deus. Então o que vai acontecer? Ele vai estreitar o teu caminho para que isso aconteça. Só que você só vai, né, receber alguma coisa de Deus a hora que você for o verdadeiro adorador e entender que é adorando, que é nessa experiência aí é que Deus vai falar, não, agora sim, agora é meu filho, né? Porque agora eu tô vendo né, que essa pessoa, ela não quer nada, ela não quer cura, ela só quer me adorar. Ela me ama independente se vem cura, se não vem cura. Ela é independente se ela tem nome, se ela não tem nome, se ela tem unção, se ela não tem unção, se ela tá sendo, a vida dela está sendo estreitada ou não. Ela me adora. Então aí sim, aí você está pronto, tá? Mas vamos lá ler, senão eu não leio. Aí vem Lucas 16, né? Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava de seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Né? Então ele tinha, né, que administrar aquela empresa ou aquele campo, né? Mas ele ficou sabendo que essa pessoa não estava administrando, né? Aí ele mandou: preste conta. Olha só. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo, e agora o que é que eu vou fazer? Não tenho força para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele teve uma malícia, né? Ele teve essa malícia, ó. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. Olha só, 100, olha o 100 entrando aí. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Então ele estava fazendo um negócio do jeito dele, meia boca, né? Porque ele falou: se o patrão me mandar embora, eu vou ter amigos que me recebam, né? Então eu vou perdoar essas pessoas, né? Então ele começou a fazer um trabalho porco. Aí ele fala aqui, ó: para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Olha só, tipo assim, o cara foi esperto, porque o mundo, ele é muito sagaz, ele é muito esperto. Chegou a ficar, é como se Deus se indignasse com aquela pessoa, né? Fala assim, ó, e Jesus continuou: as pessoas desse mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. O próprio Deus se indigna e admira com a sagacidade, com a expertise de uma pessoa. Aí fala aqui, ó: por isso eu digo a você, ó, usem as riquezas desse mundo para conseguir amigos, a fim de que quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês um lar eterno. Só que Deus está falando: pegue essa dracma, pegue esse dinheiro e multiplique para o reino de Deus. Porque quando você chegar lá em cima, você vai ter uns verdadeiros amigos. Então esse administrador quis burlar, quis arrumar amigos aqui nessa terra. A hora que ele fosse mandado embora, ele teria amigos aqui. Deus está falando: não, esses amigos não servem. Ele foi esperto, mas você seria muito mais esperto se você ganhasse alma, fizesse verdadeiros amigos no céu, né?
Muitas vezes você está preocupado com o seu marido ou com a sua esposa, né? Mas você não entende que lá no céu você não vai ter marido. Lá no céu você não vai ter esposa, mas você vai ter um irmão em Cristo, você vai ter um amigo em Cristo. E muitas vezes aquela pessoa ela fala assim, não, já que não quer ser meu marido, ou não quer ser minha esposa, né? Eu não quero nem saber, vou arrumar outro. Só que Deus falando, busque pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, porque lá você não vai ter um marido, mas você vai ter um amigo em Cristo eternamente. É isso que Deus está falando, as pessoas estão buscando amigos nessa terra. Olha os amigos de Jó, o que aconteceu? Não teve um que ajudou ele, nenhum. Todos os acusaram, né? Que ele estava sofrendo pelos pecados. Ninguém teve misericórdia, ninguém consolou ele. Então nós temos que arrumar amigos na eternidade, levar pessoas para o céu. Não pare com esse negócio, né, de fazer o que vamos colocar numa empresa. O meu patrão mandou eu mentir. Eu vou mentir porque eu não quero perder o emprego. Eu vou burlar aquilo porque eu preciso ganhar, é o meu meio de vida. Então pense em Cristo, esse é o seu patrão. Pare de fazer coisa para os homens com interesse terrenos, em conquistar admiradores, em conquistar coisas aqui nessa terra, tá? Aí voltando, ele fala aqui, por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo, tá? Para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Então as pessoas, elas querem um pastoreio ou um trabalho, né? O próprio Paulo falava que tinha homens se levantando para pregar o evangelho. Ele não se importava com esses homens, né, que pregavam o evangelho por dinheiro, com interesse. Porque Deus, Paulo mesmo falava, mesmo assim eles estão trabalhando para o reino de Deus, mesmo com segundas intenções. Só que eles vão prestar conta, porque eles não estão sendo fiel a Deus. Eles estão fazendo isso com segundas intenções. Então tem um monte de pessoas querendo unção, querendo, né, trabalhar para Deus com interesse de receber alguma coisa para ela, né? Muitas vezes não é um dinheiro, mas é uma saúde, é uma família reconstruída, né, restaurada. Ela sempre quer alguma coisa, mas ela faz como moeda de troca. Para com isso. Então faça para Deus, para o reino, com aquele amor sacrificial, mesmo você sofrendo, chorando, continue semeando. É isso que Deus fala. Semear chorando. Ninguém quer semear chorando. Você já reparou? As pessoas querem semear, mas quando a vida dela está pronta, quando eu for curado, eu vou fazer isso para o Senhor. Quando a minha família for reconstruída, eu vou fazer isso para o Senhor. Quando eu arrumar um emprego, eu vou fazer isso para o Senhor. Não. Faça chorando. Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai te colocar. Por isso você fala, pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Como que Deus vai confiar? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, a mamão, que é o Deus do dinheiro, tá? Então não se preocupe, não fique contando, né, com o que você tem, com o que você pode dar, isso é plano diabólico. Deus não se agrada. Parece bom, né? Tem muita gente fazendo essa troca, mas comece a semear chorando, adorando, né? Faça esse trabalho sem nenhum interesse, não espere nada, tá?
Aí eu vou ler mais um pedacinho aqui, tá? Do 14. Que olha só que interessante o que Jesus falou para os fariseus. Olha só, hein? Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Olha, amavam o dinheiro. Então confrontou, né? Essa pregação, essa parábola confrontou os fariseus. Ó, então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Então Deus vai lá no profundo e sabe com que intenção que você está se prontificando, né? A agradar a Deus. Fala, ó, pois aquilo que as pessoas acham que vale muito não vale nada para Deus. Amém, gente. Vamos ler Lucas 13 agora, que Deus me deu, tá? Foi tudo um sorteio aqui. Que olha o que Deus fala. Eu vou ler até do 22, tá? 13 do 22 em diante, que é sobre a porta estreita, tá? Que a porta estreita, olha só, hein? É o que leva para o reino de Deus, para Jerusalém Santa. Estreita, ninguém tá falando de porta larga, tá? Cuidado com essa porta larga que você tá almejando no reino de Deus, né? Você visualiza, eu vou ser um grande pregador, e eu vou ser muito conhecido, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou curar enfermo, expulsar demônio. Nossa, para com isso. Para. O homem e mulher de Deus, verdadeiramente de Deus, são apedrejados, são chamados de Beuzebu, tá? Não é isso que você está visualizando. E ainda mais num momento desse, que era o momento de você estar se consertando, se santificando, se aperfeiçoando. Fica com um coração cheio de vaidade. Que besteira! Se você está retomando agora para a casa do Senhor destruído, pense só em restaurar, em conservar, né, a sua salvação, o seu nome escrito no livro da vida. Deus fala, né, que não adianta, falou isso com os 72 discípulos, não adianta você expulsar, eles chegaram todos felizes. Ai, Senhor, os espíritos imundos nos obedecem, né? Jesus falou assim, não fica feliz por isso, não. Fique feliz que o seu nome está escrito no céu. Para com essa vaidade. Quer ver? Vamos lá. Lucas 10, né, que eu falei? 20. Quer ver? Olha só. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhe obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Olha que interessante. Não temos que ter essa vaidade. Isso muitas vezes não é unção, muitas vezes, tá? É o próprio demônio colocando isso como se fosse o ápice da santidade. Não é, gente. Tem muitos que nem em línguas, eles não têm a unção em falar em línguas, mas são homens, verdadeiros homens e mulheres de Deus que têm unção. Tá? Que são usados de outras formas. Não é porque você fala em línguas que você vai para o céu, não. O diabo também fala em línguas. Ele também sabe usar igual usou Simão, né? Todo mundo achava que ele era um homem de Deus, mas ele foi obrigado a reconhecer que aqueles discípulos eram realmente, verdadeiramente homens de Deus, e ele creu. Confessou Jesus Cristo como Salvador, creu, mas infelizmente a fé dele foi indo para a vaidade. Ele queria estar, de certa forma, fazendo o certo, mas de forma errada, porque ele queria de imediato essa unção. Ele não queria perder o nome, né, o respeito, a honra que ele tinha, sendo quem ele era. Tipo assim, poxa, mas aí eu vou pro lado de Deus, mas o que eu vou receber em troca? Eu preciso receber alguma coisa, eu tenho que ter a mesma unção deles. Porque ele se achava muito importante. Olha que interessante. Deus não tá nem aí. Se você não largar essa vaidade, Deus não pode te considerar apto para o reino de Deus e nem apto para receber nada da mão dele. Porque Deus fala, primeiramente, você tem que diminuir para eu crescer. Enquanto você achar que você é alguém,
que você tem alguma coisa, que você tem dinheiro no banco, né? Que você tem família, que você... Enquanto você achar que você tem alguma coisa, você pode ter certeza, você não está apto para o reino de Deus. Tá, finalizando, vamos ler, né, aqui Lucas 3. Já. Mais tarde, seguiu Jesus a percorrer muitas outras cidades e povoados, ensinando e caminhando em direção a Jerusalém. Foi quando alguém lhe indagou: Senhor, haverão de ser poucos os salvos? E ele lhe exortou: esforçai-vos por adentrar pela porta estreita, pois eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Quando o proprietário da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, exclamando: Senhor, abra-nos a porta, ele, contudo, vos responderá: não vos conheço, nem sei de onde sois vós. E vós insistireis: comíamos e bebíamos, reclinávamos ao redor da tua mesa e pregavas, olha só, hein, em nossas ruas. Ainda, no entanto, ele vos afirmará: não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Retirai-vos para longe de mim, vós todos os que viveis a praticar o mal. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes, olha só, hein, Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à grande mesa do reino de Deus. Com toda a certeza, existem últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão os últimos. A pessoa tem que entender, tá, que hoje em dia não existe sangue, tá, descendência de Abraão, que as pessoas, os fariseus, eles batiam no peito: eu sou descendência nobre. Para com isso. Eu tenho um nome tal, sobrenome tal. O que você tem que ter é o seu nome escrito no céu. Não importa se você cura, se você expulsa demônio, não importa se você tem unção, se você é pastor, se você é muito conhecido no mundo ou no Brasil. Tem muitos homens e mulheres de Deus aí, morrendo antes do tempo, porque se acharam muito, quiseram ser coisas, né? Almejaram coisas, almejaram cargos, né? Honra que não foi dada por Deus. Eles tiveram um desejo contrário à vontade de Deus. Primeiro busque saber: Senhor, é da vontade do Senhor? O Senhor acha que eu tenho caráter para ter isso? Porque se eu não tiver, não me entregue. Porque se for para perder minha salvação, não me dê dinheiro. Se for para perder minha salvação, não me dê um cargo missionário. Não me dê, porque eu vou estar tão atarefada com a alma de pessoas que eu vou esquecer da minha família, eu vou esquecer de mim. Será que eu tenho, né, esse chamado? Isso que eu estou te falando. Tudo a gente tem que orar, temos que ser submissos à vontade de Deus. É o seu querer, que eu queira isso. Não é ficar se propondo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olha se... Não. Porque primeiramente você tem que entender que não é você que vai fazer, é Deus que vai querer que você faça, ou não vai querer que você faça. Então até isso é orgulho, é vaidade, é soberba. A partir da hora que você fala: olha, Senhor, se eu for curado, olha, se abrir essa porta de emprego, olha, se eu me mandar aquela varoa, né? Só pode ter certeza que eu vou trabalhar no reino, que eu vou ganhar alma, que eu... Misericórdia, aonde? Você não é você, não. É Deus que vai te escolher ou não para esse trabalho. Tá? Então tem muitas pessoas que vão dizimar, ofertar e nunca vão ser prósperos. Só vai ter o arroz com feijão. Porque não pode ter uma prosperidade, né, absurda, porque vai se afastar de Deus.
Não que você não vai ter um Deus da providência, Ele nunca vai te deixar faltar o necessário, mas de repente você não tem chamado para prosperar, para ter grande, prosperidade, porque aquilo pode te afastar de Deus. E aí você, olha, quando eu estiver dando dízimo de 30 mil, olha, quando eu fizer isso, fizer aquilo, olha, aí eu vou te dar 15%, 20%. Nada disso. Você tem que entender que você vai dizimar e ofertar, mas muitas vezes você nunca vai ser uma pessoa próspera, rica, milionária, nunca. Não faça planos, coisas que Deus não quer para você. Pergunte a Deus. Ai, Senhor, eu quero dar um dízimo de 30, 40 mil reais. Mas de repente você quer dar por quê? Porque eu quero receber. Primeiramente eu quero receber. Se eu receber, não. Pega seu salário mínimo e dê 20% pro Senhor. Seja fiel no pouco. Aí sim. Mas não, quando eu der tanto, quando eu fizer isso, é isso que eu tô te falando. Aí eu vou tirar 15%. Tire seus 15% agora, seus 20% agora. Não espere ganhar 30 mil por mês, não. 50 mil por mês, não. Tá? É isso que a gente está falando. As pessoas, ela quer, mas Deus já sabe por que ela quer, Deus já conhece o coração da pessoa. Ela não é humilde para entender que muitas vezes, Deus não quer. Ela nunca chegou para Deus, o Senhor quer. Se for da sua vontade, eu estou à tua disposição. Ah, não, eu vou fazer, Senhor. Eu vou acontecer, não é você. Então, cuidado com o eu. É engraçado. Deus, ele se chama Eu Sou o Eu Sou. Tem gente que blasfema o nome de Deus, porque ele já é tão humilde que ele acaba blasfemando, porque eles usam o nome de Deus para amaldiçoar. Ele fala, eu sou miserável, eu sou uma folha na ventania, Então, olha que coisa triste. Essa pessoa, ela tem uma humildade contrária, porque todo tempo ela blasfema, Deus fala, não use o meu nome para blasfemar, não use o meu nome sem reverência. E vocês, com essa falsa aparência de humildade, usam o nome de Deus, blasfema contra o nome de Deus, quando vocês falam, eu sou uma porcaria, eu sou burro, eu sou miserável. Você está falando que Deus é miserável, que Deus é burro, Você está falando mal de Deus. Deus também não se agrada desse tipo. Isso é uma inversão de valores, Você tem que entender que quando você fala eu sou, você está falando contra Deus. Porque Deus é, antes de você ser, Ele é. Ele é que você vai ser alguma coisa porque Ele quer que você seja. É isso que você tem que entender. Ele quer, ou Ele não quer, é o querer de Deus. Então você tem que entender que nem é muito céu e nem muito terra. Você tem que entender que é Deus, o querer, qual é o querer de Deus? Essa humildade não entrou no seu coração ainda. É como se você pudesse oferecer alguma coisa para Deus. Você não pode oferecer nada. Você é um miserável, você não pode oferecer nada. E também nunca pode falar que você é um miserável. Porque quando você afirma isso, você pode ter certeza que você está falando que Deus é miserável. Porque Deus, ele capacita. Ele pega os humilhados e exalta. Ele é que te capacita. Você não é nada. Mas se Ele quiser, se o eu sou quiser, você vai ser alguma coisa. Mas aí você precisa desse reconhecimento, tá? De você entender que você é miserável, mas Deus, o eu sou, pode pegar um miserável, e exaltar, um humilhado e colocar no lugar de honra. Agora, mas vocês que eu tô falando, com muitas pessoas aqui, estão querendo fazer barganha, troca, achando que pode comprar Deus, que pode oferecer alguma coisa. Não pode, tá? Não pode. Eu acho que eu falei tudo,
né? Tem muitas outras coisas, né? Mateus 23, 23, né? A gente não vai lá não, mas a gente sabe, né? Que Deus falou isso com os fariseus, né? Os fariseus, mas eu expulsava demônio, eu fazia isso em seu nome, e próprio Deus falou, nunca te vi, nem te conheço, e bateu a porta na cara desses homens que se diziam de Deus e se diziam ungido. Então pensa bem, tá? Se a gente pode falar que é alguma coisa, cuidado, tem muito ungido aí que tá caindo do pedestal, muito, que tiveram nomes lá em cima. O próprio Mars Morro, ele foi um homem que pregou muito, mas quando ele fez uma pregação chamada Kingdom, reino, pregando o reino de Deus aqui nessa terra, ele caiu do avião. Muitos vão cair do cavalo. Então cuidado, esse homem era um homem tremendo. Se vocês olharem lá no YouTube, vocês vão ver de quem que eu estou falando. Eu não estou falando que ele não foi salvo, com certeza foi salvo, não tenho dúvida, mas puxaram o tapete dele, tipo assim, a hora que você achar que é alguém, eu vou te derrubar. Ele começou a pregar um reino aqui na terra. Meu Deus, nosso reino não é aqui. Aqui é o reino de Satanás, tá? Aqui jaz no poder do iníquo. Quando ele pregou Kingdom, assim, houve essa pregação, ele exaltou, ele começou a colocar as pessoas a desejarem as coisas aqui, né? Todo mundo quer ser alguma coisa nesse mundo. Não seja ninguém aqui, que você não seja ninguém, mas que no mundo espiritual todos saibam quem você é, que o inferno saiba quem você é, que o reino de Deus saiba quem você é. Deus conhece o íntimo, o coração do homem. Não engana-se a Deus. Você pode enganar todos, mas a Deus não, tá? A palavra de Deus, ela confronta. Cuidado com pregações que amassageiam ego. Cuidado. Tem muitos pregadores massageando ego. Jesus é amor, mas também é fogo consumidor. Se está passando pela lapidação, pense em você. Pense na sua família, pense na sua vida. Pare de ficar oferecendo grandes coisas que nem sabe se vai poder cumprir, porque quem sabe do seu amanhã é Deus. Amém? Deus abençoe, gente. Olha, fica a dica aí, fica o recado. Veio do trono de Deus essa pregação, né? Não escolhi. E quem estiver ouvindo essas pregações em áudio é a missionária Leila Lima, pela misericórdia, ou então escreve leilalima.com, vai ouvir as pregações antigas, ok? Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Estou aqui orando todo dia pelas almas do TikTok, do canal, né? Todas as almas que estão comigo no Zap, tá? Estão no meu coração, estão nas minhas orações, tá? Deus abençoe e até semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.